Olá, meus amigos, minhas queridas, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje falando sobre um tema extremamente importante para o nosso sucesso, não só profissional, mas também pessoal. Quantas vezes já aconteceu de ano virar e você fazer aquelas promessas de começo de ano, do tipo, vou começar a fazer academia hoje, eu vou começar minha dieta, eu vou comprar meu carro novo, e muitas vezes no meio do ano você até nem se lembra das metas que você se colocou no início do ano. E muitas vezes a gente não consegue alcançar essas metas porque a gente se sabota no meio do caminho, ou seja, a gente não consegue segurar o impulso de comer quando a gente está no meio de uma dieta. A gente não tem o autocontrole destes impulsos, e é o impulso de gastar para comprar uma bolsa que você não precisa, sabotando o desejo que você tem de trocar o seu carro. Então a gente precisa aprender a trabalhar, desenvolver essa força que é o autocontrole. Foi feita uma pesquisa na Nova Zelândia com 1.037 crianças, pegaram essas crianças com 4 anos de idade e acompanharam essas crianças até a vida adulta. Quando essas crianças chegaram na vida adulta, os cientistas perceberam que o autocontrole era um fator muitíssimo importante, muito mais importante do que QI e do que a classe social de origem dessas crianças. Perceberam que as crianças que tinham mais autocontrole eram as crianças que mais tinham sucesso financeiro na sua vida. Além disso, essas crianças eram mais felizes porque elas tinham maior controle emocional. Por conta disso, elas também se relacionavam muito melhor com as outras pessoas. Essas crianças também tinham mais sucesso escolar e também eram mais saudáveis, em termos de saúde física mesmo. Por quê? Porque elas conseguiam controlar os alimentos que comiam. Elas não davam vazão àquele impulso de comer doce a toda hora, por exemplo, porque a vontade que a gente tem é de comer doce a toda hora, quem gosta de doce, tá certo? Elas conseguiam segurar esse impulso e com o autocontrole elas conseguiam comer uma dieta assim mais balanceada. Então, quais são os fatores fundamentais do autocontrole, só para você começar a se ajustar? Preciso conhecer. Primeiro, vamos lá, o primeiro é o autoconhecimento. Se você não conhece quais são os impulsos que te atacam na hora que você coloca uma meta, então você dificilmente vai perceber que você está se sabotando. Por exemplo, você precisa conhecer como é que a gula vem para você na hora que você estipulou fazer uma dieta. O impulso de comer é a gula, é o que aparece ali naquele momento. Você vê o doce e aí você não consegue segurar esse impulso. Então você tem que perceber que você está deixando de ter esse controle e está deixando que o impulso tome conta naquele momento. Isso é autoconhecimento, ok? Então esse é o primeiro ponto fundamental do autocontrole. Então as pessoas que têm mais autocontrole, elas percebem isso. Elas percebem que ela falou assim, puxa, eu tenho uma meta, mas tem alguma coisa aqui me puxando para o outro lado. Okay? Segundo ponto é o controle deste impulso, é o controle da atenção. Por exemplo, nesse estudo que foi feito na Nova Zelândia, eles pegaram as crianças de 4 anos, colocaram essas crianças dentro de uma salinha e na frente delas colocaram um marshmallow e falaram assim para essas crianças, você tem 20 minutos para fazer qualquer coisa e não comer esse marshmallow. Se você, a partir daquele momento, se você conseguiu ficar 20 minutos sem comer o marshmallow, você vai ganhar outro docinho, ok? Agora, se você por acaso não aguentar e comer esse marshmallow, você não vai ganhar outro, você só vai ficar com esse. Legal. O que essas crianças faziam? Estudando o controle dessas crianças, eles perceberam que aquelas crianças que ficavam muito prestando atenção no marshmallow, elas não aguentavam os 20 minutos e comiam esse marshmallow. Outras crianças, elas criavam outras estratégias. Elas olhavam para lá, ficavam brincando com o dedinho, elas ficavam inventando, cantavam musiquinha, faziam qualquer outra coisa para desviar a atenção do marshmallow. Essas crianças que tinham controle sobre a atenção, que desviava a atenção para onde elas queriam durante aquele determinado tempo, eram as crianças que apontavam maior autocontrole. Então, o controle da atenção é importante. Quando é que a gente vê isso na nossa vida real? Por exemplo, vamos supor que você está indo para o seu trabalho, que você tem um projeto extremamente importante para fazer. No meio do caminho vem um cara e fecha o teu caminho, ele fecha de um jeito tão perigoso que você fica nervoso.
E aí, aquela raiva que te atinge naquele momento faz com que você esqueça, inclusive, que você estava indo para um projeto importante e fique lá indo atrás do cara, acelerando o carro para você poder mostrar que você não gostou. Olha quanta energia foi gasta nisso tudo. Tem gente que até para o carro e briga e se mete em briga de trânsito, desvia totalmente a atenção porque o impulso dessa pessoa foi o quê? Pegar o objeto da raiva dele. E ele fez isso. Então, aquela meta principal, que era ele participar daquela reunião, que era super importante, ele até esqueceu. Então, ele foi movido pelo impulso da raiva, isso fez com que ele desviasse o curso daquilo que era mais importante. Então, essas pessoas que têm o autocontrole do impulso, é assim, é aquela que não se deixa levar, por exemplo, pela raiva, nesse exemplo que eu acabei de dar, ok? São pessoas que pensam assim, deixa esse cara para lá e foca de novo a atenção naquilo que realmente é importante. Tá? O terceiro ponto importante é a força de vontade sobre o impulso que te pega. Então, uma vez que você determinou, por exemplo, que vai fazer uma dieta, você sempre vai ser testado na sua força de vontade. A força de vontade é muito parecida com o músculo. Quanto mais você exercita o seu músculo, mais forte ele fica. A ponto de, quando você precisar usar ele com força, ele realmente funcionar. Então não dá para você, por exemplo, ganhar massa muscular indo uma semana na academia. Não dá, você tem que ir sempre. Então esse estímulo tem que ser reforçado sempre. Então a força de vontade, ela fica nessa área frontal aqui do nosso cérebro. E ela é dividida em 3 partes. O lado esquerdo, o lado direito e o lado inferior. Então, o lado direito, toda vez que ele vê um impulso, né, ele vai dizer assim, ele vai ter que negar o impulso, assim que funciona a força de vontade. Vamos supor que você determinou que vai fazer uma dieta, aí você se vê diante de um doce. O lado direito, ele vai negar esse impulso, ele vai dizer assim, não vou comer este doce. Ele vai ter que ter essa força para fazer isso. O lado esquerdo vai dar as opções, ele fala, vou comer aquela salada. E o lado de baixo vai lembrar do motivo, do para que você está fazendo aquilo, porque eu quero entrar naquela calça justa. Então, essas três partes precisam funcionar de uma forma simultânea e consciente. Então, força de vontade nada mais é do que uma escolha consciente. E a escolha consciente, ou seja, o nosso lado racional vencendo o nosso impulso. Se a gente pensar bem, o homem, ele só é um ser superior de outros animais porque a gente tem justamente essa parte racional, é o que nos diferencia dos animais. O impulso nada mais é do que o nosso lado animal. Então, quando a parte racional vence a parte animal, aí sim nós estamos exercendo a nossa força da vontade. Então, nós estamos sendo superiores nesse sentido, né? Onde a razão, ela comanda a emoção. E aí sim a gente consegue economizar um dinheiro, por exemplo, não gastando com coisas que não precisam. E a gente economiza para conseguir alcançar o sonho da casa própria, o sonho de trocar o carro. É dessa forma que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. É a força da razão sobre a emoção. E por último, o último ponto fundamental do autocontrole é a empatia. A empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito importante porque ele é o parâmetro social que vai nos dizer o quanto que eu estou ajustado ou não nos meus comportamentos. Então é muito bacana, a pessoa que tem mais autocontrole, ela é mais paciente com os outros, porque ela consegue compreender a outra pessoa, então ela não fica nervosa o tempo todo, então ela consegue enxergar a mesma situação por vários prismas diferentes. Essa pessoa, então, ela é mais inteligente emocionalmente, ok? Então, nós já descobrimos até aqui quais são os fatores fundamentais que sustentam o autocontrole. Agora, se você quer realmente melhorar o seu autocontrole, lá vão aqui mais 5 dicas para você mudar o seu comportamento a partir de agora, tá? Em primeiro lugar, você precisa desenvolver o autoconhecimento. Como é que você faz isso? Se você não tem grana para bancar uma terapia, que esse seria o melhor caminho, eu sempre falo que a terapia é o melhor investimento que a gente pode fazer para nós, na nossa vida. É como se, vamos supor, eu sozinha, aos trancos e barrancos, eu vou lá sofrendo as situações da minha vida, vou aprendendo com essas situações e vou chegar àquele aprendizado, àquela sabedoria.
Só que com a terapia eu posso andar mais rápido, é como se eu fosse de carro para o mesmo objetivo, entendeu? Porque eu vou ter uma outra pessoa avaliando quais são os meus pontos cegos, porque todo ser humano tem um ponto cego, um ponto que a gente não enxerga. E muitas vezes os nossos grandes dramas estão ali. E sozinhos, às vezes a gente demora muito tempo para conseguir entender que o nosso ponto fraco psicológico está ali. E o terapeuta muitas vezes consegue apontar isso de uma forma mais rápida. Mas se você não tem grana para pagar uma terapia, você tem várias opções, você tem vários livros de autoajuda, você tem a internet que pode te ajudar, você tem a própria autoobservação, a gente não faz isso, a gente não para olhar o seu próprio comportamento. Então você tem várias formas de melhorar o seu autoconhecimento, de forma a você perceber o que está acontecendo com o seu corpo. Você perceber o quanto que você está sendo levado pelos seus impulsos e quando você toma decisões que estão desajustadas da tua meta, ok? Segundo ponto que você precisa fazer é definir metas para a sua vida. O autocontrole, ele tem a ver com essa motivação, então tem que sempre um para que nós fazemos alguma coisa. Então, eu não vou controlar um impulso, por exemplo, de comer, se eu não definir que eu estou fazendo uma dieta alimentar, ok? Então eu preciso saber exatamente quais são as metas da minha vida. É legal que você faça um plano de vida para 5, para 10 anos, em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área de relacionamento, em várias áreas da sua vida, para você poder identificar aquilo que você realmente quer e controlar aqueles impulsos que são indesejáveis para você e que vão te sabotar nos seus sonhos. O terceiro ponto é você fortalecer a sua força de vontade. Lembrando que a força de vontade é uma escolha consciente. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas conscientes. A gente escolhe onde nós vamos dormir, quantas horas nós vamos dormir, quanto tempo eu vou separar para fazer meus exercícios físicos, quanto tempo eu vou trabalhar. A gente define o tempo todo, nós estamos tomando decisões e aí a tua força de vontade é você realmente fazer aquilo que você se programou. Trabalha com uma agenda, vai ticando as suas tarefas todos os dias, as suas obrigações, chega no final do dia, você vê lá o que você fez, se você está ajustado ou não. O quarto ponto é você dar mais tempo, doe mais tempo para as outras pessoas. Isso significa simplesmente observar a outra pessoa e se interessar por ela. Faça a pergunta, por que fulano se comporta desse jeito? Qual é o ponto de vista que ele enxerga a situação? Por que ciclano leva a vida daquele jeito? Eu levo de outro jeito. Por que será que ele faz de outro jeito? Essa simples questão, esse simples questionamento de saber por que as pessoas são um pouco diferentes, mas sem julgar, mas tentando compreender por que as pessoas fazem de formas diferentes. Então, rebaixa esse julgamento, que o julgamento não vai te ajudar a ter empatia. O julgamento só te leva à crítica. E a crítica sempre vai querer levar a uma razão. E normalmente a gente sempre tem razão, que o nosso jeito é sempre o jeito certo. E não é isso que eu estou querendo. O que eu quero é que você trabalhe realmente a compreensão do outro. Isso vai fazer com que você melhore os seus relacionamentos e também tenha mais autocontrole na hora que você vai dar um piti, por exemplo, com o seu chefe, quando ele fala ou faz alguma coisa que você não gostou, ok? Bom, o último e quinto passo é, quando você chegar no final do dia, você vai fazer um balanço do quanto que você teve sucesso com você mesmo no seu dia. O quanto que você conseguiu fazer coisas, o quanto você foi vencedor sobre os seus impulsos. Então você vai pegar as várias metas da sua vida, a sua meta da dieta, a sua meta da academia, a sua meta do trabalho, várias metas que você tem e você vai analisar, poxa, eu fui vitoriosa ou eu fui perdedor? E aí você vai se fortalecendo a cada dia. O importante, como eu falei, é que este trabalho seja feito diariamente, que você tenha disciplina, porque você vai fortalecendo a sua força de vontade e aí com certeza você vai conseguir conquistar todos os sonhos que você quer, ok? E vocês aí, meus queridos, espero que tenham gostado dessas dicas, leve realmente para a prática, porque senão não adianta nada. Dá um like aí se você gostou, inscreva-se no nosso canal, que a gente sempre vai te abastecer de informações bastante positivas para a sua vida, deixe os seus comentários e compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Um grande beijo para vocês e até a próxima!